Muito bem, meus amigos, vamos lá. Estudo do Livro dos Espíritos, parte segunda do Mundo Espírita, ou Mundo dos Espíritos, capítulo 9 da Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal. Nós vamos entrar hoje no tema Possessos, a partir da questão 473. Atento aqui, Dudu. Hidratando bastante. Então vamos lá, meus amigos. Inicialmente nós vamos aqui então fazer uma análise sobre esse tema apresentado por Kardec, que trata naturalmente da influência dos espíritos aqui no nosso meio, né? Aqui no meio físico. Então vamos lá. Deixa eu só preparar aqui de novo. Vamos lá. Então, Kardec trouxe para nós, após aqui a influência dos espíritos, pegando o tema certinho aqui, Bom dia, Mami. Faculdade que os espíritos têm de penetrar nos nossos pensamentos e influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. Bom dia, abraço. Então, terminando essa parte, Kardec trouxe para nós aqui sobre possessos. Esse tema, ele é estudado com bastante profundidade por Kardec na Revista Espírita, desse ano que nós estamos estudando, de 1862. Nós estamos no mês de agosto, e em dezembro Kardec traz um artigo para nós, fazendo uma referência sobre esse evento, que são os possessos de Morzine, que a gente já comentou sobre ele em outra oportunidade. Porém, esse é um dos fatos mais interessantes em termos de estudos da doutrina espírita, porque aqui no Livro dos Espíritos, nessa edição que nós estamos estudando de 1860, que foi a atualização que Kardec fez do Livro dos Espíritos, a primeira edição em 1857, com 512 questões, se eu não me engano, e depois ele amplia para 1019, em 1861. Nessa oportunidade, ele trouxe então aqui, a partir da questão 473, que eu já vou ler para vocês aqui, porque já vai trazer para nós uma contextualização. Ele diz assim: pode um espírito tomar temporariamente o invólucro corporal de uma pessoa viva, isto é, introduzir-se num corpo animado e obrar em lugar do outro, que se acha encarnado nesse corpo? A resposta: o espírito não entra em um corpo como entras numa casa. Identifica-se com o espírito encarnado, cujos defeitos e qualidades sejam os mesmos que os seus, a fim de obrar com ele. O encarnado é sempre quem atua, conforme quer, sobre a matéria de que se acha revestido. O espírito não pode substituir-se ao que está encarnado, por isso que este terá de permanecer ligado ao seu corpo até o termo fixado para a sua existência material. Essa resposta que os espíritos deram, deixa eu só um instantinho, tá aqui. Kardec complementa na 474, deixa eu ler ela também, porque assim a gente forma a ideia inicial. Desde que não há possessão propriamente dita, isto é, coabitação de dois espíritos no mesmo corpo, pode a alma ficar na dependência de outro espírito, de modo a se achar subjugada ou obsediada ao ponto de a sua vontade vir achar-se, de certa maneira, paralisada? Sem dúvida, e são esses os verdadeiros possessos. Mas é preciso saibas que essa dominação não se efetua nunca
sem que aquele que sofre o consinta, quer por sua fraqueza, quer por desejá-la. Muitos epiléticos e loucos, que mais necessitavam de médico de que exorcismos, têm sido tomados por possessos. E aí Kardec traz aqui um comentário, né, sobre a questão da possessão. Ele diz assim: o vocábulo possesso, na sua acepção vulgar, supõe a existência de demônios, isto é, de uma categoria de seres maus por natureza, e a coabitação de um desses seres com a alma de um indivíduo no seu corpo. Pois que nesse sentido não há demônios, e que dois espíritos não podem coabitar simultaneamente o mesmo corpo, não há possessos na conformidade da ideia a que esta palavra se acha associada. O termo possesso só se deve admitir como exprimindo a dependência absoluta em que uma alma pode achar-se com relação a espíritos imperfeitos que a subjuguem. Então aqui a gente tem uma forma de influência que os espíritos exercem sobre os encarnados dentro daquelas categorias de obsessões que Kardec lista para nós e analisa lá no Livro dos Médiuns, que começa com a obsessão simples, que é o primeiro grau, vamos dizer assim, e depois dois outros graus, né, começando pela fascinação, em que ele envolve com suas ideias aquele encarnado, e depois ele subjuga, que é o tom mais forte, que é o grau mais alto de influência espiritual, em que o espírito domina completamente o encarnado. A possessão, portanto, a partir dessa visão que foi trazida para nós inicialmente, ela é essa forma de subjugação plena, absoluta, que o espírito exerce sobre o encarnado, especialmente pela sua fraqueza. Então esse aqui é o primeiro ponto que a gente analisa. Kardec então entende que a palavra possessão, nesse sentido vulgar que é dito, em que um demônio toma conta completamente de um encarnado, a gente tem muitos filmes que falam sobre isso hoje. Naquela época Kardec nem imaginava que a tecnologia nos permitiria ter acesso a esse tipo de arte. Então nós temos hoje filmes de terror, temos filmes de comédia, temos filmes diversos que falam sobre tudo isso, e geralmente utilizando aqueles efeitos especiais e coisa e tal. Então a ideia de possessão ainda existe na atualidade. Kardec, lá na sua época, analisando esses casos de possessão, principalmente daqueles relatados no Novo Testamento, quando nós temos ali pessoas que eram possuídas e que Jesus, lembrem, né, quando a expressão que se é utilizada hoje, porque aquela pessoa tem um espírito de porco. Por que isso tudo? Porque os porcos, né, aquela vara de porcos que é mencionada no Antigo Testamento, no Novo Testamento, foi exatamente para onde Jesus teria transferido o espírito daquele jovem que era possuído, que eles se identificavam como legião, nós somos legião porque somos muitos e tal. Eu até devia ter separado um pouquinho aqui, mas eu não tive tempo de pegar esse trechinho do Novo Testamento para a gente poder lembrar como ele é mencionado, né? Então, o Jesus expulsou esses demônios, jogou no corpo daqueles porcos e eles foram lançados num precipício. Então, essa é a história toda. De lá para cá, a ideia de possessão vinculada com demônios, ela continua muito presente. Kardec, então, não apenas observando aquilo que acontecia na sua época e também fazendo uma lembrança sobre aquilo que aconteceu relatado no Novo Testamento, trouxe então essa ideia e ele submeteu aos espíritos. Aí os espíritos disseram que não é possível que um espírito domine, né, ocupe o corpo do outro nesse sentido de possessão. O fato que eu queria trazer para vocês é que esse é um dos casos mais interessantes de atualização da doutrina espírita. Porque Kardec, como a gente já conhece, ele vai em 1863 observar um caso, a gente vai fazer a leitura dele aqui, um caso em que a possessão, e Kardec muda o seu modo de entendimento. Quando ele diz que nós tínhamos dito que não existe, hoje nós mudamos de opinião e percebemos que existe.
Por isso, então, a gente vai fazer uma leitura rápida desses pontos que tem aqui a respeito da possessão. Vamos trazer uma ilustração para entender esses fatos e depois vamos para a conclusão que Kardec tirou lá em 1863. Vai ser um artigo que a gente vai passar por ele novamente, né, por causa do nosso estudo contínuo da Revista Espírita, e ele já vai ter sido explorado e a gente depois vai fazer comentários rápidos, né, quando isso surgir. Mas muito bem, Kardec então, só para a gente poder fazer uma ilustração, em 1857 aconteceu um fato muito interessante que nós vimos, né? Deixa eu ver aqui. Dudu colocou, né, a frase "somos uma legião" no contexto bíblico, especificamente em Marcos, capítulo 5, versículo 9, e Lucas, capítulo 8, versículo 30, refere-se a um grupo numeroso de demônios que possuíam um homem. A palavra legião não é um nome próprio de um demônio, mas sim uma referência ao tamanho da força demoníaca presente. Uma legião romana era composta por aproximadamente 6.000 soldados, e a intenção do demônio, ao se identificar como legião, era expressar a grande quantidade de demônios que o controlavam, né? Então está aqui. Obrigado, Dudu. Está aqui só essa referência, né? Então, Marcos e Lucas, dois livros do Novo Testamento que fazem essa referência. Mas muito bem, então, quando foi em 1857, aconteceu um caso muito interessante, um caso curioso e bastante assustador também, na França, e Kardec faz vários estudos, ele publica vários artigos na Revista Espírita, fazendo uma referência sobre esse fato. Eu fiz uma pesquisa sobre o fato em si, não pela visão espírita, mas apenas o registro dela, em artigos, livros, né, tem até um livro que foi escrito sobre isso. Bom dia, embaixador. Um livro foi escrito sobre isso, fazendo um comentário sobre esse evento. Então eu vou ler para vocês aqui, só para a gente conhecer o evento e entender por que Kardec se ocupou com tanta dedicação para esse fato. Então, o mal de Morzine, esse é o nome, mal de Morzine. Kardec faz uma referência como os possessos de Morzine. Aqui no caso nós temos o mal de Morzine. Um estudo de caso de histeria coletiva no século XIX. O mal de Morzine, também conhecido como Le Possédés de Morzine, refere-se a um fato um fenômeno histórico ocorrido na comuna de Morzine, localizada na região de Haute-Savoie, na França, entre 1857 e 1870. Foram, portanto, 13 anos aqui que nós vamos acompanhar. Esse evento envolveu um número significativo de mulheres e meninas que apresentaram sintomas como convulsões, alucinações e comportamento psicossomáticos, interpretados localmente como possessão demoníaca causada por um maldoné, maldição de bruxa. O caso gerou respostas variadas, incluindo exorcismos, intervenções médicas e atenção internacional, refletindo tensões entre crenças religiosas, mudanças sociais e avanços científicos do século XIX. Esse relatório explora o contexto, os detalhes do evento, as respostas locais e científicas e seu impacto duradouro com base em fontes acadêmicas e históricas. Não sei se foi o povoado inteiro, o Brás, mas foi bastante gente, né? A gente vai ver aqui, ó. Vai falar sobre tudo isso. Contexto histórico. Morzine, no século XIX, era uma comunidade rural. Com aproximadamente 2.000 habitantes, composta principalmente por pedreiros migrantes e trabalhadores sazonais. A região enfrentava transformações significativas devido à modernização e industrialização da Europa. Em 1860, o Ducado de Saboia, que incluía Morzine, foi anexado à França
introduzindo novas influências administrativas e culturais. Esse período de transição pode ter contribuído para tensões sociais e religiosas que alimentaram o mal de Mosine. A comunidade, profundamente enraizada em tradições religiosas, enfrentava desafios para se adaptar às mudanças impostas por um governo mais secular. A palavra secular, quando ela está ligada a essa visão religiosa, ela está relacionada muito mais com a vida do mundo material. Tá? Então, o Papa tinha um governo secular. Significa que ele estava preocupado com as questões humanas, ou muitas vezes até mundanas, né? Tratando de riquezas, de poder, de posses, essas coisas todas. Vamos ao evento. O surto teve início em 1857, quando meninas e adolescentes relataram visões da Virgem Maria. Diferentemente das aparições marianas típicas, associadas a mensagens espirituais e serenidade, essas visões vieram acompanhadas de sintomas alarmantes, incluindo convulsões violentas, blasfêmias contra a Eucaristia e comportamentos considerados sacrílegos. O fenômeno se espalhou rapidamente, afetando cerca de 200 mulheres até 1862, com sintomas de alucinações, sonambulismo e crises psicossomáticas. As afetadas atribuíam sua condição a um mal doné, uma maldição de bruxa, e buscavam alívio por meio de práticas como magia, mesmerismo e peregrinações a locais distantes. Isso aqui foi relatado no livro, publicado em 1997. Quando ele fala mesmerismo, a gente vai lembrar de Franz Anton Mesmer, que foi o iniciador do magnetismo animal, que nós já falamos sobre ele. Respostas locais e religiosas. Inicialmente, o pároco local, Abade Pinguet, respondeu ao fenômeno com exorcismos, acreditando que as mulheres estavam possuídas por forças demoníacas. Essa abordagem foi bem recebida pela comunidade no início, mas após a anexação da Saboia pela França, em 1860, as autoridades começaram a considerar tais práticas supersticiosas. Sob pressão de superiores eclesiásticos, incluindo o frade franciscano Savoy, o abade Pinguet foi obrigado a interromper os exorcismos. Essa decisão gerou um sentimento de abandono entre as mulheres afetadas, o que pode ter intensificado o fenômeno. Um incidente notável ocorreu em 1864, durante uma cerimônia de confirmação conduzida pelo bispo de Amesse, que foi interrompida por ataques e crises, incluindo crianças de 5 e 6 anos. Interpretações médicas e científicas. Em 1862, Adolphe Constant, um alienista de Paris, lembra que alienista, né? O alienista, um dos livros da literatura brasileira, era um psiquiatra. Tá? Então o nome alienista era como eles eram chamados naquela época. Não se tinha especialidade médica, psiquiatria, porque a questão da saúde mental estava ainda sendo estudada de uma forma muito embrionária. Então alienista era o nome que nós tínhamos para esse tipo de profissional, vamos dizer assim. Em 1862, Adolphe Constant, um alienista de Paris, foi enviado a Mosine para investigar o caso. Constant diagnosticou o surto como uma forma de histeria coletiva, atribuindo-o ao isolamento cultural da comunidade e à resistência às mudanças trazidas pela modernização. Então aqui ele considerou como uma histeria coletiva a princípio. Outro médico, Joseph Artaud, descreveu o fenômeno como uma epidemia de esterodemonopatia, combinando explicações médicas e demonológicas. Esses diagnósticos refletiam o crescente interesse da psiquiatria emergente
em fenômenos psicogênicos em massa. O caso foi amplamente discutido em publicações científicas da época, como Gazette Médicale de Lyon e Análise Médico-Psicológica, consolidando sua relevância como um estudo de caso. Atenção internacional. O mal de Mozzini atraiu atenção significativa além das fronteiras francesas. Na Áustria, por exemplo, a imprensa apresentou interpretações variadas, desde visões que consideravam o evento uma manifestação de superstição em uma região atrasada, até análises que o tratavam como uma curiosidade médica ou um sintoma de crises espirituais e sociais mais amplas. Jornais como o Deutsche Allgemeine Zeitung e o Die Presse cobriram o caso, evidenciando o interesse global pelo fenômeno. Essa cobertura reflete a fascinação do público do século XIX por eventos que desafiavam explicações convencionais. Duração e resolução. O fenômeno persistiu por aproximadamente 13 anos, de 1857 a 1870, com flutuações no número de afetadas, que chegou a um pico de 120 a 130 mulheres em momentos críticos. Interessante que só mulheres foram afetadas aqui, pelo que eles registraram, né? A resolução veio por meio de intervenções médicas, incluindo a internação de algumas afetadas em hospitais e medidas administrativas que buscaram controlar as práticas religiosas e populares. Até 1870, o surto havia diminuído significativamente, embora tenha deixado um impacto duradouro na memória coletiva da região. Legado de interesse acadêmico. O mal de Mozzini permanece um exemplo paradigmático de histeria coletiva e é amplamente estudado por historiadores, psicólogos e psiquiatras. O caso oferece insights sobre a interação entre crenças culturais, pressões sociais e fatores psicológicos em contextos de mudança social. Ele ilustra como comunidades lidavam com fenômenos inexplicáveis em uma era de transição entre visões religiosas tradicionais e abordagens científicas emergentes. Além disso, o evento destaca a complexidade das respostas coletivas a crises percebidas, sejam elas de origem espiritual, social ou psicológica. E para finalizar, o mal de Mozzini é um marco na história do comportamento coletivo e da evolução da compreensão da saúde mental. Ele demonstra como fatores culturais, sociais e psicológicos podem convergir para produzir fenômenos que desafiam as explicações da época. O caso continua a ser relevante para estudos sobre histeria em massa, crenças religiosas e interação entre ciência e sociedade, oferecendo lições valiosas sobre a natureza humana em tempos de incerteza. 2 livros foram usados como referência, um publicado em 1997 e o outro em 2022. O primeiro de Ruth Harris, Possession of the Borders, e o segundo é Peter Odreika, Interpretation of the Mass Possession in Mozzini, by Contemporary Austrian Press. Então está aqui 2 documentos que trazem para nós essas informações. Então, para a gente poder ter uma ideia da relevância desse fenômeno para aquela época, e por isso Kardec dedicou a sua atenção para estudar esse caso. Aqui na Revista Espírita, então, deixa eu só pegar aqui para vocês, nós tivemos, deixa eu só voltar aqui rapidinho, nós tivemos num artigo intitulado
intitulado Viagem Espírita, Viagem Espírita em 1862. Esse material está publicado na edição do mês de novembro de 1862. Inclusive, nós até estudamos esse livro, né? Vocês se lembram? A FEB publicou esse livro especialmente com os relatos de viagens que Kardec fez na França e arredores para poder fazer visitas aos grupos espíritas e também, naturalmente, fazer a própria divulgação da doutrina espírita. Dudu colocou, não me lembro bem, mas na casa do Chico não aconteceu um problema desses com algumas moças que tiveram esse tipo de problema. Não me recordo, Dudu, mas vale a pena a gente pesquisar depois para saber. Tá? Então, mas isso acontece bastante quando as pessoas elas são envolvidas por uma atmosfera, por um ambiente que tenha emoções, estímulos religiosos muito intensos. Então, as pessoas mais sensíveis, em igrejas, por exemplo, a gente vê muito isso, geralmente são filmadas, né, em algumas igrejas evangélicas, pessoas que, estimuladas por um discurso, por músicas, por algum tipo de fenômeno, elas acabam entrando nesse estado de transe. Né? Então, isso a psicologia explica de uma forma, a religião explica de outra forma. Então, no caso da casa do Chico, de uma igreja, de um evento que possa provocar esse grande tipo de comoção, algumas pessoas mais sensíveis podem passar por isso. Né? Então aqui Kardec coloca nesse caso, né, em nosso percurso, isso no artigo sobre a viagem espírita em 1862. Por exemplo, ele vai falar um pouquinho sobre isso também, os convulsionários. Né? Então, a análise que nós fazemos, né, Jerusa, Brás, é a respeito dos convulsionários, que é esse tipo de transe que geralmente acontece, e temos também as possessões, que já é um caso mais espiritual. Então, nós temos ali convulsionários que podem entrar em convulsão sendo estimulados por espíritos, como nós temos os casos de possessão, que é um fenômeno mediúnico propriamente dito. Né? Então, Kardec comenta assim, é o primeiro relato que ele faz aqui em 1862. Em nosso percurso, fomos visitar os possessos de Mosine, na Saboia. Ali também recolhemos importantes observações, muito instrutivas, sobre as causas e o modo da obsessão em todos os graus, corroborados por casos idênticos e isolados, por nós vistos em outras localidades, assim como os meios de a combater. Será objeto de um artigo especial e desenvolvido que tínhamos a intenção de inserir nesse número da revista. O tempo, porém, não nos permitiu terminá-lo, obrigando-nos a adiá-lo para o próximo número. Aliás, só terá a ganhar porque feito com menos precipitação. Além disso, vários fatos recentes vieram esclarecer essa questão, abrindo novos horizontes à patologia. Tá? Então aqui ele fez um comentário lá no artigo Viagens Espíritas de 1862. Aqui nós estamos lembrando, né, no mês de novembro. Avançando um pouco mais, Kardec então traz para nós aqui no mês de dezembro, o primeiro artigo, dezembro de 1862, da Revista Espírita, estudos sobre os possessos de Morzine, causas da obsessão e meios de combatê-lo. Ele faz aqui um comentário também, né? As observações que fizemos sobre a epidemia que se abateu e ainda investe sobre a comuna de Morzine, na Alta Saboia, não nos deixam dúvidas quanto à sua causa. Mas para apoiar nossa opinião, devemos entrar em algumas explicações preliminares que melhor resultarão a analogia desse mal com os casos semelhantes, cuja origem não poderia ensejar dúvida a quem esteja familiarizado com os fenômenos espíritas e reconheça a ação do mundo invisível sobre a humanidade.
Para tanto, se faz necessário remontar a própria fonte do fenômeno e seguir-lhe a gradação, desde os casos mais simples, explicando ao mesmo tempo a maneira pela qual se processa. Daí deduziremos muito melhor os meios de combater o mal. Embora já tenhamos tratado do assunto em O Livro dos Médiuns, no capítulo da obsessão, e em vários artigos dessa revista, acrescentaremos algumas considerações novas que tornarão a coisa mais fácil de compreender. Bom, aqui então Kardec ele vai trazendo para nós, eu não vou nem ler aqui, eu vou deixar para um momento oportuno, né, quando a gente estiver de fato estudando o mês de dezembro, mas Kardec ele faz aqui primeiro uma revisão de tudo aquilo que nós já estudamos a respeito da Constituição, da nossa Constituição, corpo, perispírito e espírito. Ele fala sobre a condição do nosso planeta como sendo um mundo de provas e expiações. E, portanto, ele aborda sobre a natureza dos espíritos que são habitantes aqui do nosso mundo, para poder entender depois de que forma que as influências espirituais acontecem, fazendo para nós aqui um relato sobre a ação fluídica dos espíritos, o domínio que elas podem exercer sobre os encarnados e tudo mais, né? Então ele vai falando sobre isso. Algo interessante que ele coloca aqui, no meio do artigo, ele lembra que essas emanações que são que são provocadas pelos espíritos, no caso dos espíritos inferiores, dependendo da intensidade, Kardec usou essa expressão, que inclusive está em itálico aqui, a alma fica asfixiada. Então, quer dizer, ele envolve de tal forma, e Kardec lá no livro A Gênese, ele vai lembrar isso, ele fala para nós que é como se o espírito envolvesse o encarnado como um cobertor fluídico. E esse cobertor, impregnado pelos fluidos que trazem a qualidade do espírito, vai fazer com que o encarnado sofra a influência e absorva também esses fluidos, ficando totalmente dominado, como no caso da subjugação. Então aqui Kardec vai falando sobre todo esse caso, e ele coloca assim: o paroxismo da subjugação é vulgarmente chamado de possessão. Então aqui é o primeiro ponto que ele traz para nós. Depois Kardec vai falar para nós também, aqui agora no mês de... Deixa eu ver aqui... Agora no mês de... no ano de 1863, Kardec vai trazer para nós, novamente, segundo artigo no mês de janeiro, estudo sobre os processos de Morzine, segundo artigo. Depois ele vai falar em fevereiro, estudo sobre os processos de Morzine, terceiro artigo. Depois em abril, estudo sobre os processos de Morzine, quarto artigo. Depois maio, estudo sobre os processos de Morzine, quinto e último artigo. Só para vocês verem a relevância desse fato, desse evento que aconteceu na França e como isso chamou atenção, como nós vimos, das religiões, que nós tivemos ali os casos de exorcismos que inicialmente foram realizados, nós tivemos a análise daqueles que eram os praticantes daquela que seria a psiquiatria, chamados de alienistas. Vimos como isso chamou atenção, a repercussão que isso aconteceu internacionalmente. E aqui nós temos também a doutrina espírita preocupada e atenta com esse fenômeno. Pois é, André, essa foi uma coisa de tamanha proporção para a época, que foi algo assim realmente que chama muita atenção. Só para a gente poder lembrar, aquela comunidade de Morzine era uma pequena vila, uma pequena cidade com no máximo 2.000 pessoas. Era uma comuna, como era chamada, né? De 2.000 pessoas,
de pessoas que eram pedreiros, né, como nós vimos, e pessoas que trabalhavam em agricultura. Pessoas que, aquela agricultura sazonal, né, que é sempre em épocas marcadas no ano. Então eles viviam ali de um modo muito isolado. Essa comunidade foi absorvida pela França e nessa transformação de uma comunidade que vivia uma determinada cultura, sendo forçada a assimilar uma nova cultura, além da própria transformação da sociedade, com a industrialização, com o desenvolvimento de tecnologia, uma comunidade que parecia ser tão arcaica, trabalhando com pedreiros e agricultores, de repente máquinas, religiões, cultura diferente, crenças diferentes. Essa é a visão que se tinha de como essas transformações influenciaram aquele grupo. E por isso, então, eles se tornaram mais vulneráveis a esse tipo de histeria coletiva, conforme foi colocado. Então, como nós vimos aqui, Kardec trouxe 5 artigos para falar sobre os Mosini, sobre os processos de Mosini. Mas, eis que nós tivemos aqui um caso mais interessante que aconteceu, que foi no mês de dezembro de 1863, um caso de possessão à senhorita Júlia, que nós já falamos muito sobre ela, né? Então eu vou fazer aqui uma introdução, só para a gente poder entender um pouquinho, né? Inclusive, aqui a Jerusa comentou sobre os convulsionários de Saint-Médard, e Kardec, inclusive, fala para nós aqui, né? Ele diz assim, num dos artigos de Mosini, a única diferença está no caráter epidêmico da afecção, mas a história registra alguns fatos semelhantes, entre os quais figuram o das religiosas de Loudun, dos convulsionários de Saint-Médard, dos calvinistas de Cévennes e dos possessos do tempo do Cristo. Né? Então, ele vai trazendo para nós aqui algo muito interessante. Esses últimos, sobretudo, apresentam notável analogia com os de Mosini. E, coisa digna de nota, em qualquer parte onde esses fenômenos se produzissem, a ideia de que fossem devidos a espíritos era o pensamento dominante, e como que intuitiva naqueles por eles afetados. Ele vai falar aqui para nós sobre os espíritos que dominam e tudo mais, né? Isso aqui que a gente viu agora também, né, Angelina? Então, as freiras de Loudun também, possessões demoníacas, em 1634, mais um outro caso que vão trazendo para nós. Mas vamos lá, nós falávamos aqui então, terceiro artigo, e último artigo aqui, que foi o 5º artigo dos estudos dos processos de Mosini, até chegarmos aqui naquele que nos interessa, que é um caso de possessão, senhorita Júlia. Então, esse é o ponto-chave daquilo que a gente comentou, da mudança de pensamento que Kardec coloca. Nós tivemos 2 casos em que nós vimos uma revisão de Kardec junto aos espíritos sobre aquilo que era afirmado inicialmente. O primeiro ponto, e nós veremos isso quando estudarmos os 3 reinos no final da segunda parte, aqueles 3 reinos, né, o reino mineral, vegetal e animal. Kardec fala um pouquinho sobre a evolução do espírito, né? E ali então, na primeira edição de 1857, Kardec pergunta aos espíritos sobre a natureza humana. E aí os espíritos dizem que nós, como espíritos, somos uma criação à parte. Nós já fomos criados humanos. E os animais são criados animais. Espíritos disseram para Kardec sobre isso. É a questão número 127 da primeira edição do Livro dos Espíritos. Quando nós temos, isso em 1857, quando nós temos em 1859
Darwin publica A Evolução das Espécies. E aí ele fala sobre a evolução e todos os estudos que estavam sendo feitos na época, avisando que, explicando que nós, seres humanos, éramos descendentes dos macacos, dos primatas. Essa era a visão por causa dos descobrimentos arqueológicos e também das pesquisas de observação que não somente Darwin, mas Alfred Wallace e outros naturalistas também faziam sobre esse assunto. Então, a evolução. A gente comentou sobre isso, né, que Darwin sofreu muito com essa ideia quando ele publicou o livro, porque ele foi expulso da Academia de Ciências da Inglaterra, ele foi excomungado da religião anglicana, mas ele se manteve firme. Darwin, inclusive, que junto ao Beagle, né, o navio onde ele viajava, passou pelo Brasil, no Rio de Janeiro, inclusive. Tem ali um relato muito importante sobre a presença de Darwin, ali naquele... Não lembro se era na Floresta da Tijuca que ele teve. Tem ali algumas placas falando sobre a vinda dele ali. Né? Darwin, inclusive, fez comentários absurdos. Como ele ficou abismado de ver que no Brasil ainda tinha escravidão, na época que ele fez isso, né? Que o Brasil era um país, era um império que ainda tinha como mão de obra a escravidão, né? Então, muito bem. Quando Darwin publica, em 1859, A Origem das Espécies, A Evolução das Espécies, Kardec assimila esse entendimento. E aí, então, para a publicação da segunda edição, Kardec pergunta aos espíritos: foi dito que os espíritos tal. Né? Ou seja, foi dito que o homem era uma criação à parte da natureza. E aí os espíritos responderam... foi dito assim. Isso agora na questão 670, se não me engano. Foi dito que os espíritos eram uma criação à parte, mas que agora se entende que temos um pensamento diferente. E aí então os espíritos dizem que muito ainda teria que ser estudado. Então, quer dizer, da primeira edição do Livro dos Espíritos para a segunda edição, esse foi um ponto importante de mudança de entendimento de Kardec a partir do contato que ele tinha com os espíritos. No caso da possessão, nós tivemos também isso, porque ele coloca nessa edição de 1860, a segunda edição, a resposta dos espíritos de que não existe possessão, mas existe um processo de subjugação. Quando vem em 63, esse caso da senhorita Júlia muda também. E aí no livro A Gênese, Kardec já publica novamente falando sobre que existe o caso de possessão. Então esses foram dois casos de mudança de entendimento que Kardec teve, mesmo com a orientação dos espíritos. Para a gente poder perceber que até mesmo os espíritos, naquela época, estavam limitados em alguns conhecimentos ou não poderiam antecipar respostas. Por isso a importância da concordância, né, do controle universal que Kardec tinha, de submeter questões a vários espíritos, para poder ter certeza de que aquela resposta era mais coerente para o momento. Né? Com essas mudanças todas, eu sempre me atrapalho na hora de entender, né? Muito sutil essas diferenças. Sim, mas são muito significativas. A gente vai estudar isso com calma, Andréia, mais para frente, quando a gente chegar nos 3 reinos. A gente vai poder conversar um pouco melhor, eu vou trazer para vocês os textos, vou trazer para vocês uma análise e tal. Nesse momento a gente está vendo aqui a parte de possessão. E a gente viu então que os espíritos diziam que não havia possessão, mas que havia subjugação. Agora Kardec comprova, por experiência dele, que de fato a possessão existe. Então vamos fazer aqui uma introdução então desse caso, e depois a gente vai no nosso próximo encontro, a gente vai aqui destrinchar um pouco mais esse artigo. Vamos lá. Pois é, Brasil, aos poucos, né? E não é um demérito, né? Pelo contrário, o conhecimento ele vai sendo construído, ele não é simplesmente apresentado. E até mesmo os espíritos que participavam dessas instruções, eles também tinham ali o seu ponto de vista.
Mesmo com boa vontade, nós fazemos estudos aqui, com toda boa vontade, muitas vezes um comentário equivocado, uma análise imprecisa, acaba surgindo, porque é a nossa limitação. Né? O conhecimento ele vem sendo construído. Então, assim como uma informação nova nos ajuda a ter um entendimento diferente, algo novo que nós aprendemos também faz com que nós tenhamos um entendimento diferente. Né? Então, tudo isso vai sendo construído gradualmente. Tá? Por isso que a doutrina espírita ela é progressista. E quando Kardec dizia lá no livro A Gênese, que quando a doutrina espírita caminha par a par com a ciência, se uma informação nova vier, a doutrina espírita vai aceitar. Ela não tem por que combater isso tudo. Né? Então vamos lá. Esse é o ponto principal, então, que a gente vai, para fechar aqui o nosso estudo, para a gente poder concluir aqui essa mudança de ideia de Kardec. Ele diz assim: dissemos que não havia possessos no sentido vulgar do termo, mas subjugados. Queremos reconsiderar esta asserção, posta de maneira um tanto absoluta, já que agora nos é demonstrado que pode haver verdadeira possessão, isto é, substituição, embora parcial, de um espírito encarnado por um espírito errante. Eis um primeiro fato que o prova, apresentando o fenômeno com toda a sua simplicidade. Exato, Brás. Então diz assim: várias pessoas se achavam um dia na casa de uma senhora, médium sonâmbula. De repente, esta assumiu atitudes francamente masculinas, mudou a voz e, dirigindo-se a um dos assistentes, exclamou: ah, meu caro amigo, como estou contente por te ver. Surpresos, perguntam o que isso significa. A senhora continua: como, meu caro, não me reconheces? Ah, é verdade, estou coberto de lama. Sou Carlos Z. Aqui só é a inicial. A este nome, os assistentes se lembraram de um senhor, morto alguns meses antes, vitimado por um ataque de apoplexia à beira de uma estrada. Essa palavra apoplexia, ela pode ser tanto um infarto como um derrame. Kardec, por exemplo, na biografia dele diz assim, que Kardec desencarna por apoplexia. Então a pergunta é, foi do coração ou foi neurológico? Né? Pelo histórico de Kardec, foi um infarto que ele teve. À beira de uma estrada. Tinha caído num fosso, de onde lhe retiraram o corpo coberto de lama. Declarou que, querendo conversar com seu velho amigo, aproveitou o momento em que o espírito da senhora a sonâmbula, estava afastado do seu corpo, para tomar-lhe o lugar. Com efeito, tendo-se repetido a cena vários dias seguidos, a senhora de cada vez tomava poses e maneiras habituais do Sr. Charles. Aqui Charles, mas lá em cima colocou Carlos, né? Então Carlos, Charles, são nomes equivalentes. De cada vez tomava as poses e maneiras habituais do Sr. Charles, apoiando-se no encosto da poltrona, cruzando as pernas, torcendo o bigode, passando os dedos pelos cabelos, de sorte que, salvo as roupas femininas, poder-se-ia crer estar diante do Sr. Charles. Contudo, não havia transfiguração, como vimos outras circunstâncias. Né? Então aqui, a transfiguração já é um outro fenômeno em que, através do fluido, o espírito materializa uma forma diferente envolvendo o corpo daquele encarnado. Né? Então aqui temos esse caso. E algo importante também que a gente tem que considerar é que o caso de possessão não é algo que, dentro da nossa cultura, é sempre algo demoníaco. A possessão é um espírito que toma posse do outro. Então, não significa que seja algo ruim ou que seja algo bom. É simplesmente um fenômeno que depende da natureza dos espíritos envolvidos. Por isso que eu trago para vocês
e essa é uma opinião pessoal que eu tenho, é que muitas vezes em casos, em trabalhos que acontecem em centros espíritas envolvendo o trabalho mediúnico, principalmente trabalhos de longo prazo, como é o caso, por exemplo, de cirurgias espirituais e tudo mais, eu vejo como uma possibilidade do fenômeno de possessão acontecer, em que o espírito do médium se afasta, o espírito trabalhador toma conta do corpo do espírito para fazer aquele trabalho, e depois ele simplesmente se afasta e o espírito do encarnado volta a dominar. Ele volta mais uma vez para aquela situação que eu sempre comento com vocês. Quando a gente olha da nossa visão encarnada, a nossa visão é sempre duvidosa. Quando se olha do mundo espiritual, você tem certeza do que está acontecendo. Então, se um trabalho é muito longo, por que o espírito precisaria do médium para ficar influenciando e sugerindo situações para o médium cumprir sendo aquilo que o espírito vai fazer? No caso de uma cirurgia espiritual que nós já vimos, em que tem ali toda a manipulação de instrumentos, tem ali todo o tratamento que é feito, por que o espírito diretamente não pode fazer isso? Então, o caso de possessão, braço, sua câmera está ligada, tá? Eu vou tirar aqui, pronto, saiu. Então, a gente vê que é muito mais fácil para o espírito controlar o corpo do médium do que influenciar o médium para que ele faça o que o espírito pede. Então, muitas vezes, a possessão é uma experiência, um fenômeno muito mais comum do que nós imaginamos. Especialmente nesses casos em que nós temos a presença, né, ou a necessidade do espírito de utilizar o corpo do médium de um modo mais direto, mais objetivo. Né? Deixa eu ver aqui, a André colocou, não entendi porque você disse que pode ser bom uma situação dessa. Entendo que nunca é bom, porque é uma dominação que independe da pessoa. Não, aí nesse caso, André, o que eu falo para você é quando tem uma possessão consentida. Em pleno acordo, nós vamos ver aqui que esse caso da senhorita Júlia, vocês vão perceber que a senhora, que é médium, ela permitiu que o espírito... Sim, existe, claro que existe. Assim como na mediunidade, o que é a obsessão? É um fenômeno mediúnico. Só que a obsessão é uma violação que o espírito, é uma violência que o espírito exerce sobre o encarnado. E no caso de uma comunicação mediúnica, o médium permite que o espírito faça isso. Então, nesse caso, né? Não, a pessoa sabe, o espírito sabe, a gente vai ver aqui que a médium, ela permitiu que ele faça isso. A gente vai ver no diálogo. A gente vai chegar lá para vocês verem, que é muito interessante a gente perceber isso. Então, por isso que eu falo para vocês, o fenômeno em si, ele não é bom nem ruim. É a forma como ele acontece. Se ele é consentido ou se ele é uma violência. Mas tira da sua perspectiva a natureza, os valores, a personalidade dos espíritos envolvidos. Pensa no fenômeno apenas. O fenômeno o que é? O espírito toma conta daquele corpo. Ok. Essa forma como o espírito toma conta. Agora a gente entra na parte moral. O espírito encarnado permitiu ou não permitiu? Se ele permitiu, é algo que pode ser positivo. Imaginemos um médico do plano espiritual pedindo permissão para o espírito para usar o corpo dele. Ele permite. Ok. Agora imaginemos um caso em que um espírito, violentando aquele encarnado, toma posse do corpo dele sem permissão. Então a questão de permitir ou não permitir, nós estamos ali tratando de questões morais. Mas o fenômeno em si ele é possível. Eu não acho não, Andréa. Sabe por quê? Como eu falei para vocês, imagina num caso de uma cirurgia espiritual, em que o médium, por exemplo, o espírito precisa manipular um bisturi, precisa manipular algum instrumento, alguma coisa assim. Não é muito mais fácil ele tomar conta do corpo e falar assim, olha, você se importa se eu utilizar o seu corpo para fazer isso? Aí o médium vai dizer, não, sem problemas, pode fazer isso. E enquanto isso, eu vou fazer outras atividades enquanto você toma conta. Não preciso ficar aqui plantado tomando conta disso. Percebe como é muito mais fácil você fazer? Em vez de eu digitar para você, falar assim, Andréia, digita para mim aí no seu computador.
É mais fácil eu falar assim, Andréia, você se importa se eu utilizar o seu computador? Exatamente, ó, consciencioso ou litigioso. O Dudu colocou em cima para nós, né? Primeiro, que não é a ciência que está à frente dos espíritos, mas sim a vivência na melhoria de uma evolução que seja para a melhora do ser terrestre. E a evolução de um espírito que precisa crescer, a ciência vive para mostrar que a nós, que subimos vários degraus em um crescimento evolutivo, que precisamos ter e levar a vida à vida. Né? Então, ou seja, obrigado amigos. Então, ou seja, o conhecimento ele é gradual. Né? Assim como o conhecimento vai chegando para nós, nós também alcançamos esse conhecimento dependendo das nossas condições. E esse trabalho, então, que os espíritos fizeram com Kardec, nós tínhamos espíritos bem intencionados e dedicados a isso. Mas o conhecimento que eles tinham era diferente. Porque assim como nós vamos encontrar, por exemplo, no livro dos médiuns, quantas mensagens chegaram trazendo uma conotação religiosa muito forte. E por que isso tudo? Uma conotação religiosa? Porque os espíritos estavam, por exemplo, a maioria dos espíritos que participaram do desenvolvimento da doutrina eram espíritos católicos. Então eles traziam a visão católica deles. Então essa é a questão que a gente coloca. Tá? Deixa eu ver aqui. Se a pessoa ou as que estão ao redor não conhecerem o fenômeno, fica difícil. Pois é o que Kardec está mostrando para nós aqui, que quantas daquelas pessoas de Morzine foram tratadas naqueles hospitais, naqueles nosocômios, né, como lembra Filomeno de Miranda, por entenderem aquele fenômeno como uma histeria coletiva, e assim como acontece hoje. No presente, se alguém apresenta esse tipo de comportamento, ele é levado para um hospital psiquiátrico. Na atualidade, século XXI. Porque não se entende isso como algo espiritual, mas se entende isso como um transtorno mental. Né? Dudu lembrou, né? Na época era loucura, né? Então imagina isso. Então por isso, Andréia, que a gente está comentando, é que o fenômeno em si, a gente tem que entender assim, ó, tecnicamente, é possível ou não é possível? A gente vai entender que é possível, porque isso foi percebido, foi observado. De que forma que isso é utilizado? Aí já vem outra história. Por isso que a gente vê que tudo aquilo que diz respeito à mediunidade, ela pode ser boa ou pode ser ruim. Ruim no sentido de um processo obsessivo. Ruim no sentido de uma possessão negativa. A gente vai ver, por exemplo, Kardec vai comentar também, lembra do espírito da Fredegunda, que está envolvido aqui com a senhorita Júlia? No caso, porque o que a gente está comentando agora não é ainda a senhorita Júlia. Kardec apenas comenta do caso de possessão. Quando ele entrar na senhorita Júlia, aquela Fredegunda, que era uma rainha no passado, ela quer destruir a senhorita Júlia. Ela toma conta do corpo dela para levá-la à destruição. É um processo de perseguição, um processo de ódio. Mas nesse caso, de dois amigos conversando com o consentimento da médium, é uma outra história. Mas o fenômeno é o mesmo para as duas. Então por isso que esse artigo é muito legal, porque mostra a possessão na sua natureza mais pura. Mas ele vai mostrar as duas situações em que ela acontece. Então no próximo encontro a gente vai abordar um pouquinho mais isso, para a gente poder desenvolver um pouco mais. Tá bom? Que já estourou aqui o nosso tempo. Mas a gente deu início aqui apenas a introdução. Aqui é só a introdução, para a gente poder compreender. Quer ver? Ó? Aqui, então, nessa introdução, ele vai falar um pouquinho para nós aqui. Aqui, ó, por exemplo, olha essa pergunta, Andréia. Que faz durante esse tempo, perguntando isso para esse senhor Charles, né? Que faz durante esse tempo o espírito da senhora Júlia? Está aqui ao lado, olhando para mim e rindo por me ver em suas vestes. Então por isso que a gente vê que esse caso foi consentido. Então não é o nome possessão, ele traz para nós uma visão muito negativa, porque ele está sempre relacionado com possessão demoníaca. Mas na verdade ele é simplesmente uma relação que existe entre o mundo físico e o mundo espiritual. A natureza dele, ela
ela é normal, mas a forma como é utilizada é que vai fazer a diferença. Por isso,